Bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou o Dr. Renato Bernardo e hoje vamos analisar o tema Chega de cansaço e inchaço. Desintoxique os rins em 3 dias com este segredo natural. Você sente cansaço, inchaço e urina com muita espuma, achando que é coisa da idade? E se eu te dissesse que esses sintomas podem estar escondendo um acúmulo de toxinas nos seus rins por mais de uma década? Algo que pode ser ainda mais debilitante que uma doença cardíaca. Em meus 35 anos de prática clínica, tenho visto muitos idosos sofrendo com problemas renais, o que começa com algo sutil como pálpebras inchadas ou urina espumosa, lentamente progride para micção frequente e urgente, dor lombar e nas pernas, e, em casos extremos, a necessidade de diálise para sobreviver. Essa dor, quem não a viveu, não pode realmente entender. Hoje não vou falar sobre textos antigos de medicina, mas sim compartilhar um segredo valioso que encontrei nos meus manuscritos pessoais. Uma receita de alimento como remédio, que é acessível e eficaz. Não precisa gastar uma fortuna em suplementos ou sofrer com exames hospitalares invasivos, com ingredientes comuns em sua casa, coentro e mais 2 itens simples. Você pode preparar uma bebida que, consumida diariamente, ajudará a limpar seus rins de toxinas antigas, revitalizando-os e poupando-o do sofrimento da falência renal na velhice. Na medicina tradicional, os rins são considerados a base da vida, controlando a essência vital, a água e a eliminação de fluidos. Isso não é uma teoria vazia, mas uma verdade comprovada por milhares de anos. Nossos rins são como o sistema de purificação do corpo. Todo o sangue precisa passar por eles para filtrar resíduos metabólicos, excesso de água e transformá-los em urina, enquanto retém nutrientes vitais. Pense bem, ao longo da vida, desde as noites em claro trabalhando e os encontros sociais com álcool na juventude, passando pela dieta rica em gorduras e falta de exercício na meia-idade, até o declínio natural da função orgânica na velhice. Tudo isso sobrecarrega os rins, é como um filtro de água doméstico. Se não for limpo regularmente, o filtro entope com sujeira, a eficácia diminui e, eventualmente, ele falha. Os rins funcionam da mesma forma. O trabalho excessivo e prolongado pode levar ao bloqueio dos vasos renais por toxinas, exaurindo a essência renal. A função de filtragem diminui e a umidade e as toxinas se acumulam no corpo, manifestando-se como dor lombar e nas pernas, tontura, zumbido, micção noturna frequente e inchaço nas pernas. Muitos idosos acham que são dores da idade e ignoram, sem saber que esses sintomas, aparentemente leves, são sinais de socorro dos rins. Se não forem tratados a tempo, a elevação da creatinina, a presença de proteínas na urina ou até a insuficiência renal se tornarão problemas muito mais difíceis de reverter. Lembro-me de um caso há 5 anos, de um senhor de 72 anos, aqui de Lisboa, um funcionário público aposentado. Após se aposentar, ele gostava de encontrar amigos para beber vinho tinto e comer carne de porco assada 2 vezes ao dia, sem falta. Há 5 anos, ele começou a ter micção noturna frequente, levantando-se 3 a 4 vezes por noite. No início, ele não deu importância, achando que era normal para a idade, mas com o tempo, notou que suas pálpebras estavam tão inchadas ao acordar que mal conseguia abrir os olhos. Suas pernas ficavam com covas ao serem pressionadas, e a tontura e fadiga se tornaram cada vez mais severas, com ele ficando sem fôlego após poucos passos. Ao fazer exames no hospital, sua creatinina já estava em 180 primol, L e a proteína na urina era 2 mais. Sua pulsação era fraca e lenta. Sua língua estava inchada, com saburra espessa e amarelada, e havia manchas escuras na raiz. Claramente, ele apresentava estagnação nos vasos renais, acúmulo de umidade toxina interna e deficiência da essência renal. Eu não pedi para ele parar a medicação ocidental, mas além do tratamento atual, indiquei esta receita de coentro e outros ingredientes para ele beber regularmente enquanto ajustava sua dieta, eliminando o vinho e o assado. 3 meses depois, ele voltou para a consulta, apertando minha mão e dizendo: Doutor Renato, muito obrigado. Agora só levanto uma vez por noite para urinar,
O inchaço desapareceu completamente e a tontura melhorou muito. Fui ao hospital ontem para refazer os exames e minha creatinina caiu para 110 micomol/L. Os médicos ficaram impressionados. Vê-lo tão revitalizado me trouxe uma alegria imensa. Essa é a magia da alimento como remédio. Sem ervas caras ou preparações complicadas, pode-se alcançar resultados terapêuticos inesperados. Não subestime o coentro. Muitos o veem apenas como tempero, mas na medicina tradicional, ele é uma erva rara para limpar os rins. Antigos textos médicos, como o Benkal Gangmu, compêndio de matéria médica, registram que o coentro é de natureza picante e quente, entrando nos canais do pulmão, baço e rim. Ele pode induzir a transpiração, eliminar erupções cutâneas, regular o fluxo de energia e promover a diurese e a evacuação. Sua natureza picante e quente age como um medicamento que pode desobstruir os vasos renais e dispersar o frio e umidade dos meridianos. O efeito diurético e laxante ajuda os rins a eliminar toxinas metabólicas através da urina e das fezes. No entanto, o coentro sozinho tem um efeito limitado, pois sua ação é mais de limpeza do que de tonificação. O uso prolongado e isolado pode consumir a essência renal. Em meus 35 anos de prática clínica, descobri que, quando combinado com Poriafu, Inri e cabelo de milho Yu, Michu, o efeito de limpeza renal e desintoxicação pode ser duplicado. E mais importante, ele limpa sem esgotar a essência vital. Esses três ingredientes de alimento como remédio, embora pareçam comuns, estão em profunda harmonia com o princípio da medicina tradicional de limpeza, tonificação e harmonização, que é o caminho para nutrir os rins. Essa é uma combinação dourada que refinei após inúmeras verificações clínicas. Primeiro, falemos do pória. Ele é uma erva famosa na medicina tradicional para fortalecer o baço e eliminar a umidade. O Shenong Benkal Gin, clássico das ervas de Shenong, o classifica como de categoria superior, afirmando que trata a inversão da energia, melhora a essência, alivia a dor no abdômen inferior e na parte inferior das costas, e a sensação de calor, frio e plenitude. Também pode aliviar a secura na boca e na língua, promover a diurese, e o uso prolongado acalma a mente e nutre o espírito. O pória é doce, insípido e de natureza neutra, entrando nos canais do baço, rim e coração. O doce tonifica, o insípido drena, e juntos eles fortalecem o baço, eliminam a umidade, acalmam a mente e nutrem a essência renal. Na medicina tradicional, o baço é a base do pós-natal e o rim é a base do pré-natal. O baço é responsável pela transformação e transporte de água e umidade. Um baço saudável pode transformar a essência dos alimentos em qi, sangue e fluidos corporais, enquanto elimina o excesso de umidade do corpo, reduzindo fundamentalmente a carga sobre os rins. Muitos idosos com problemas renais também têm um baço e estômago fracos, sentindo inchaço e diarreia após comer algo gorduroso. Nesses casos, o pória atua de forma dupla, fortalecendo o baço e protegendo os rins. Ao prescrever pória, sempre enfatizo a importância de usar o pória de Yunnan, na China, que é mais denso, com textura fina e brilhante, e mastigável, tendo um efeito medicinal superior ao pória comum. Além disso, o pória deve ser imerso em água por 10 até 15 minutos para amolecer completamente, garantindo que os ingredientes ativos sejam liberados de forma mais eficaz durante o cozimento. Em seguida, o cabelo de milho. Muitos o jogam fora ao comer milho, o que é um grande desperdício. O cabelo de milho é doce, insípido e de natureza neutra, entrando nos canais da bexiga, fígado e rim. Em Lian Nankai e Aulu, registro de ervas coletadas no sul de Lian, está registrado que ele induz a transpiração, trata a diabetes e a micção dolorosa. Sua principal função é diurética, e para reduzir o inchaço, eliminar a umidade e aliviar a dor urinária, é muito eficaz para inchaço, micção difícil, urina turva e dor ao urinar. Sintomas causados por disfunção metabólica renal. Uma característica do cabelo de milho é que ele é diurético sem esgotar o yin, portanto, mesmo pessoas com deficiência de yin podem usá-lo com moderação sem agravar os sintomas. Em minha prática clínica,
Descobri que o cabelo de milho tem um bom efeito auxiliar na redução da proteína na urina e na melhoria da função renal, especialmente para pacientes com nefrite crônica e síndrome nefrótica, com base no tratamento convencional. A adição de cabelo de milho cozido em água pode melhorar significativamente os resultados. No entanto, a escolha do cabelo de milho também é importante. Deve ser fresco, de cor amarela dourada, sem mofo ou deterioração, e sem cheiro estranho. O ideal é usar o cabelo de milho recém-colhido. Se não houver fresco, o cabelo de milho seco também pode ser usado, mas deve ser armazenado em local seco e ventilado para evitar umidade e mofo. A combinação desses três ingredientes é perfeita. O coentro, ou quientro, picante e quente, desobstrui os vasos renais, dispersa o frio e umidade e elimina toxinas. O pória, doce e insípido, fortalece o baço, transforma a umidade, nutre a essência renal e protege o baço e o estômago, reduzindo a produção de toxinas. O cabelo de milho, doce e insípido, aumenta o efeito diurético, eliminando rapidamente as toxinas dos vasos renais e o excesso de água do corpo. Juntos, eles formam um ciclo sinérgico de coentro para limpar, pória para tonificar e cabelo de milho para eliminar, que não apenas remove eficazmente as toxinas antigas dos rins, mas também nutre a essência renal e protege o baço e o estômago, evitando que os rins sejam danificados durante o processo de desintoxicação. Esta é a sutileza da alimento como remédio na medicina tradicional, e é por isso que chamo esta receita de rei da desintoxicação renal. Alguns amigos podem perguntar: Doutor Renato, eu também tenho dor lombar e micção noturna frequente. Posso beber essa mistura? Aqui, preciso ser claro, a medicina tradicional enfatiza o diagnóstico e o tratamento individualizado, embora esta receita seja suave, segura e adequada para a maioria dos idosos, não é para todos. Primeiro, pessoas com deficiência de yin e fogo excessivo não devem beber por muito tempo. Se você tem boca seca e garganta irritada, inchaço na garganta, mãos e pés quentes, suores noturnos e prisão de ventre, deve beber menos, pois o coentro e o cabelo de milho são diuréticos e o consumo prolongado pode agravar os sintomas de deficiência de yin. Se você realmente deseja beber, pode adicionar 3 a 5 bagas de goji à receita. As bagas de goji podem nutrir o yin e o rin, equilibrando a natureza diurética da receita. Segundo, pessoas com deficiência e frio no baço e estômago, que frequentemente têm diarreia, devem usar com moderação. Embora o pória fortaleça o baço, sua natureza é ligeiramente fria e o excesso pode agravar a diarreia. Lembro-me de uma senhora de 58 anos aqui de Portugal, que sempre teve diarreia fácil e comia algo frio ou gorduroso e logo tinha dor de barriga. Ela ouviu falar que esta receita nutre aos rins e bebia todos os dias. Depois de meio mês, sua diarreia piorou. E ela também sentiu dor abdominal e falta de apetite. Mais tarde, ela me procurou. E eu lhe disse que sua constituição era de deficiência e frio no baço e estômago, e que não poderia beber todos os dias. Eu a instruí a reduzir a frequência de consumo para 3 a 4 vezes por semana e adicionar 2 a 3 fatias de gengibre fresco à receita. O gengibre pode aquecer o estômago e dispersar o frio, fortalecer o baço e harmonizar o estômago, neutralizando a natureza fria do pória. Depois disso, ela não teve mais diarreia, e seus sintomas de dor lombar e inchaço abdominal também melhoraram gradualmente. Há também uma situação em que pacientes com insuficiência renal grave, que já estão em estágio de uremia, não podem depender apenas desta receita. Eles devem receber tratamento de diálise em um hospital regular. Esta receita só pode ser usada como um meio de tratamento auxiliar e não pode substituir o tratamento médico convencional. Portanto, mesmo receitas dietéticas devem ser ajustadas de acordo com a sua constituição e não devem ser usadas cegamente. Se você não tem certeza de sua constituição, é melhor consultar um profissional de medicina tradicional antes de usar. Agora vou detalhar a preparação desta receita, que é muito simples e pode ser feita em casa. Anote bem. Você vai precisar de coentro fresco, 50 gramas. Um ponto-chave: escolha coentro com as raízes.
As raízes de coentro têm um efeito medicinal ainda melhor do que as folhas. Muitas pessoas jogam as raízes fora, desperdiçando sua essência. As raízes de coentro são de natureza neutra, sabor picante e doce, e entram nos canais do rim, podendo aumentar a eficácia do coentro na desobstrução dos vasos renais e na eliminação de toxinas renais. Portanto, não as jogue fora. Pória, 15 gramas. O ideal é escolher o pória de Yunnan, na China, que Medenso, com seção transversal fina e sem impurezas. Cabelo de milho, 30 gramas. Escolha cabelo de milho fresco, de cor amarela dourada, sem mofo ou deterioração e sem cheiro estranho. Primeiro passo: preparar os ingredientes. Lave as raízes do coentro repetidamente com água limpa para remover a terra e as impurezas da superfície. Em seguida, use uma faca para esmagá-las levemente. Isso ajuda a liberar melhor os ingredientes medicinais. Seguida, mergulhe o pória em água limpa por 10 a 15 minutos, até sentir que amoleceu ao toque. Depois, corte-o em fatias finas. Fatias finas facilitam a extração dos ingredientes medicinais. Lave bem o cabelo de milho com água limpa, removendo qualquer pedaço de casca ou miolo de milho e impurezas. Em seguida, junte-o em um pequeno maço para que ele se incorpore melhor durante o cozimento. Segundo passo: cozinhar. Prepare uma panela de barro. Por que uma panela de barro? Porque as panelas de barro são estáveis e não reagem com os ingredientes ativos dos alimentos, preservando ao máximo a eficácia medicinal. Nunca use panelas de ferro, alumínio ou aço inoxidável, pois esses metais podem afetar a eficácia. Adicione 1.500 ml de água limpa à panela de barro. Em seguida, coloque o coentro, o pória e o cabelo de milho preparados juntos na panela. Leve ao fogo alto até ferver. Ao ferver, algumas espumas podem aparecer. Use uma colher para removê-las. Isso deixará a água mais clara e com melhor sabor. Em seguida, reduza o fogo para baixo e cozinhe lentamente por 20 a 25 minutos, para que os ingredientes ativos sejam completamente liberados na água. Por fim, desligue o fogo e use uma peneira ou o filtro da panela para remover o bagaço, deixando apenas a água cozida. Você pode beber uma xícara, cerca de 200 ml, pela manhã. Com o estômago vazio, amanhã é o horário de ouro para a desintoxicação renal. E beber com o estômago vazio permite que os ingredientes ativos sejam melhor absorvidos pelo corpo. À noite, 1 hora antes de dormir, beba mais uma xícara para ajudar os rins a metabolizar melhor. Durante a noite, beba cerca de 200 ml de cada vez. Não adicione açúcar. O sabor original é o melhor, garantindo que a eficácia não seja afetada. Se você achar o sabor um pouco fraco ou difícil de engolir, pode adicionar 2 a 3 fatias de gengibre fresco ou 3 a 5 tâmaras vermelhas para ajustar o sabor. O gengibre pode aquecer o estômago e dispersar o frio, e as tâmaras vermelhas podem tonificar o qi e o sangue, sem afetar a eficácia e tornando o sabor mais agradável. Aqui, também quero dar algumas dicas importantes. Essas são experiências que acumulei ao longo de muitos anos de prática e que podem dobrar o efeito desta receita. Controle o fogo. Ao cozinhar, o fogo deve ser bem controlado. Após ferver em fogo alto, é essencial reduzir para fogo baixo e cozinhar lentamente. Não continue cozinhando em fogo alto, pois isso pode destruir os ingredientes ativos e afetar a eficácia. Ingredientes frescos. Os ingredientes devem ser frescos, especialmente o coentro. É melhor comprar e cozinhar na hora. Se for guardado por muito tempo, a eficácia diminuirá consideravelmente e ele pode amarelar e apodrecer. Se não tiver coentro fresco, pode usar coentro seco, mas a quantidade deve ser reduzida pela metade e o efeito não será tão bom quanto o fresco. Dieta. Durante o período de consumo desta receita, preste atenção a uma dieta leve, evite alimentos gordurosos, picantes, frios e salgados, como carne de porco gorda, frango frito, pimentas, sorvetes e picles. Esses alimentos sobrecarregam os rins e afetam os resultados do tratamento. Ao mesmo tempo, pare de fumar e beber álcool. O álcool precisa ser metabolizado pelos rins,
e pode danificar diretamente os túbulos renais, agravando o dano renal. A nicotina no cigarro contrai os vasos sanguíneos renais, afetando a circulação sanguínea renal e levando à isquemia e hipóxia renal, agravando a diminuição da função renal. Sono adequado. Garanta sono suficiente. Você deve ir para a cama antes das 23 horas. Das 23 horas a 3 horas da manhã é o horário de ouro para a desintoxicação e reparação renal. Dormir nesse período permite que os rins descansem totalmente e reparem melhor as células renais danificadas. Se você fica acordado até tarde cronicamente, mesmo que beba esta receita, os resultados serão significativamente reduzidos. Não exagere. Segundo 5 contrandeces. Não consuma em excesso. Beber cerca de 400 a 500 ml por dia é suficiente. O consumo excessivo pode aumentar a carga sobre os rins e inversamente prejudicar a saúde renal. Em meus 35 anos de prática, usei esta receita para tratar muitos pacientes com problemas renais, além dos senhores que mencionei. Há muitos outros casos memoráveis. Por exemplo, o senhor José, de 65 anos, que sofria de nefrite crônica há muitos anos, com proteína na urina sempre em 2+, e frequentemente dor lombar, fadiga, inchaço nas pernas, tontura e zumbido. Seu médico havia prescrito corticosteroides para uso a longo prazo, mas os efeitos colaterais eram significativos. Ele ganhou peso, sua pressão arterial subiu, sua pele ficou fina e ele tinha hematomas facilmente, o que era muito doloroso. Ele me procurou através de um amigo. Após o diagnóstico, descobri que ele tinha deficiência de baço e rim, acúmulo de umidade e toxina interna e estagnação nos vasos renais. Eu lhe dei esta receita, instruindo-o a combiná-la com decocções de ervas chinesas e a ajustar sua dieta e hábitos de vida. Eu o aconselhei a comer menos produtos de soja, frutos do mar e alimentos picantes, e a comer mais inhame, arroz e milheto, que fortalecem o baço e nutrem o estômago. Ele também deveria caminhar 30 minutos por dia e ir para a cama antes das 23 horas. 6 meses depois, sua proteína na urina caiu para 1+. Seus sintomas de dor lombar e inchaço desapareceram completamente. Sua pressão arterial voltou ao normal e ele conseguiu parar os corticosteroides gradualmente. Ele estava com um estado de espírito muito melhor e podia levar os netos para passear e pescar novamente, como antes. Outro caso é o da senhora Maria, de 70 anos. Ela tinha sofrido de excesso de trabalho na juventude e tido 5 filhos, o que levou a uma deficiência renal grave. Ela sofria de zumbido, esquecimento e micção noturna frequente, levantando-se 4 a 5 vezes por noite, e até apresentava incontinência urinária leve. Ela não se atrevia a sair durante o dia por medo de passar por situações embaraçosas, o que a deixava muito deprimida. Quando o filho a trouxe para me ver, ela parecia muito abatida. Com olhos sem brilho e voz fraca, eu examinei seu pulso. Fraco e fino, sua língua estava pálida, com saburra branca. Isso era um sinal típico de deficiência da essência renal e instabilidade do qi renal. Eu a instruí a beber esta água de coentro, pôria e cabelo de milho, e a massagear os pontos de acupuntura Shenshu, Taishi e Guanyuan. O ponto Shenshu fica na região lombar. 5 polegadas ao lado da segunda vértebra lombar. Massagear por 10 a 15 minutos diariamente pode tonificar o rim, nutrir a essência e fortalecer a região lombar. O ponto Tai Chi fica na parte interna do tornozelo, na depressão entre o maléolo interno e o tendão de Aquiles. Massagear por 5 a 10 minutos diariamente pode nutrir o yin e o rim e regular o qi renal. O ponto Guanyuan fica na parte inferior do abdômen, 3 polegadas abaixo do umbigo na linha média anterior. Massagear por 10 minutos diariamente pode aquecer o qi original e estabilizar o qi renal. A Sora, Maria foi muito obediente, bebendo a água e massageando os pontos todos os dias. Ela também caminhava 20 minutos todas as manhãs e tomava um banho de pés com água morna por 15 minutos todas as noites, conforme minhas instruções. Depois de 1 ano, seu zumbido desapareceu, a micção noturna normalizou e ela podia dormir de 7 a 8 horas por noite. A incontinência urinária também não ocorreu mais. Agora, ela dança com suas amigas e viaja, tornando-se uma pessoa muito mais alegre e confiante.
Há ainda um caso que me impressionou muito. O senhor Pedro, de 62 anos. Ele era um empresário, com uma agenda de trabalho cheia, muitos compromissos sociais. Frequentemente bebia e ficava acordado até tarde, e sua dieta era irregular. Há 3 anos, ele começou a sentir dor lombar e nas costas, urina com muita espuma e inchaço nas pernas. Ao fazer exames no hospital, a proteína na urina era 3+, e a creatinina era 230 mol/L. Ele foi diagnosticado com glomerulonefrite crônica. O médico ocidental sugeriu internação, mas ele, devido ao trabalho, não quis e procurou a medicina tradicional. Quando me procurou, imbriskava da halasela ívica indecisama catage. Seu estado de espírito era muito ruim, com o rosto escuro, olheiras profundas e voz fraca. Após o diagnóstico, descobri que ele tinha retenção de umidade e calor, estagnação nos vasos renais e deficiência da essência renal. Eu lhe dei esta receita para beber diariamente e também prescrevi algumas ervas chinesas para limpar o calor, drenar a umidade, ativar o sangue e remover a estase, e tonificar o rim e a essência, para ele usar em conjunto. Eu também o instruí especialmente a reduzir seus compromissos sociais, parar de fumar e beber, e ir para a cama antes das 23 horas. Sua dieta deveria ser leve. No início, ele achou difícil seguir as instruções, frequentemente bebendo e ficando acordado até tarde. Após um mês de tratamento, seus sintomas não melhoraram e até pioraram. Mais tarde, seu filho me contou a situação, e eu o repreendi severamente, dizendo-lhe que se ele não levasse a sério, sua função renal continuaria a piorar, e então seria tarde demais para se arrepender. Ele ouviu minhas palavras e realmente percebeu a gravidade do problema, começando a seguir rigorosamente minhas instruções, reduziu os compromissos sociais, parou de fumar e beber e regularizou seu sono. 3 meses depois, seus sintomas melhoraram significativamente. A dor lombar e nas costas diminuiu, o inchaço desapareceu e a espuma na urina diminuiu. Após 6 meses, a creatinina caiu para 130 micomol/L e a proteína na urina caiu para 1+. Após um ano, a creatinina voltou ao normal e a proteína na urina desapareceu. Agora ele está aposentado, pratica exercícios diariamente, tem uma rotina de sono regular e uma dieta saudável. E frequentemente compartilha esta receita com seus amigos, dizendo que é a riqueza de saúde mais preciosa que ele já recebeu em sua vida. Esses casos reais não são invenções minhas, mas apenas alguns dos inúmeros pacientes que tratei com esta receita ao longo dos meus 35 anos de prática. Cada caso atesta a eficácia milagrosa desta receita de alimento como remédio e me faz acreditar ainda mais que o conceito de alimento como remédio na medicina tradicional é um tesouro para a saúde dos idosos. Muitos idosos podem estar curiosos. Por que esses 3 ingredientes comuns podem ter um efeito tão bom na nutrição renal e na desintoxicação? Isso nos leva à teoria dos meridianos e à teoria dos órgãos e vísceras na medicina tradicional. Na medicina tradicional, o meridiano do rim começa sob o dedo mínimo do pé, passa pela planta do pé, emerge sob o osso navicular, contorna o maléolo interno, entra na raiz do pé e sobe pela parte posterior interna da panturrilha, passando pela parte interna do joelho e subindo pela parte posterior interna da coxa, conectando-se à coluna vertebral e pertencendo aos rins e bexiga. O coentro, que entra no meridiano do rim, com sua natureza picante e aromática, pode desobstruir os bloqueios nos meridianos ao longo do trajeto do meridiano do rim, como se desobstruísse um cano entupido, permitindo que o qi e o sangue do meridiano do rim fluam suavemente, aumentando assim a função renal. O pória entra nos meridianos do baço e rim. O meridiano do baço e o meridiano do rim estão interligados através da relação de nutrir o inato com o adquirido. Uma função do baço aprimorada pode transformar a essência dos alimentos em qi e sangue suficientes, que são transportados para os rins através dos meridianos, nutrindo a essência renal e fornecendo aos rins energia suficiente para filtrar e desintoxicar. O cabelo de milho entra nos meridianos do rim e da bexiga. O meridiano da bexiga e o meridiano do rim são um par exterior-interior. Biauli.
A bexiga é o oficial da cidade que armazena fluidos corporais. O cabelo de milho pode aumentar a função de transformação do qi da bexiga, permitindo que as toxinas filtradas pelos rins e o excesso de água sejam excretados suavemente através da bexiga, formando um ciclo de desintoxicação entre o rim e a bexiga. Esta é a base teórica da medicina tradicional. Para a combinação desses três ingredientes, não é uma combinação aleatória, mas sim um combo dourado que foi validado por inúmeras verificações clínicas, baseado na teoria dos meridianos e na teoria dos órgãos e vísceras. Permita-me aprofundar um pouco mais nas pesquisas farmacológicas modernas sobre esses três ingredientes, para que você possa entender melhor seus efeitos. A pesquisa médica moderna descobriu que o coentro é rico em vitamina C, vitamina K, carotenoides, fibras alimentares e minerais como cálcio e magnésio. Também contém óleos voláteis e compostos flavonoides. Conclusão. Em suma, esta receita de alimento como remédio que compartilhei hoje é um testemunho do poder da sabedoria ancestral, apoiada por séculos de experiência clínica e cada vez mais por pesquisas científicas modernas. É uma abordagem acessível e eficaz para desintoxicar e nutrir seus rins, ajudando a restaurar sua vitalidade e a proteger sua saúde na velhice. Lembre-se, a saúde é o nosso bem mais precioso e a prevenção é sempre o melhor remédio. Invista em sua saúde hoje para desfrutar de um futuro mais vibrante e sem dor. Agradecimento. Agradeço a todos por dedicarem seu tempo para aprender sobre este tópico crucial. Se você achou este vídeo útil, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal para mais dicas de saúde. Sua saúde é importante e estou aqui para ajudá-lo em sua jornada.